Olá, casal querido, muito bom dia, casal de propósito. Hoje eu quero te lembrar, nesta manhã maravilhosa que Deus nos traz, quero te lembrar uma verdade, que é uma verdade simples, mas é uma verdade que muitas vezes ela fica esquecida e muitos casais realmente esquecem dessa grande verdade. A verdade que vocês foram feitos para lutarem juntos e não contra um e o outro. O que acontece muitas das vezes, que a gente observa em muitos casais, é que em vez deles se juntarem, se unirem para lutar contra os inimigos do casamento, né, que são inimigos que são comuns para os dois, eles parecem que se juntam, ou melhor, se separam, né, para lutar contra eles próprios. E esse é um grande engano que os casais cometem. Vocês foram um dia unidos, né, para até que a morte os separe, e foram unidos, e a partir desta união, vocês, na ótica de Deus, se transformaram em uma só carne. Isto é, um só propósito, um só objetivo, um só foco, um só caminho. E o que a gente vê hoje, às vezes, é que um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. E se hoje realmente parece que a guerra que você está vivendo aí, parece que ela está dentro da sua casa, realmente talvez seja a hora de você parar e olhar para fora e perceber que o verdadeiro inimigo do casamento, ele não está dentro, né? O verdadeiro inimigo do casamento, ele está fora. É tudo aquilo que vem com o objetivo de quebrar o elo que existe entre vocês dois. Tudo aquilo que vem para poder dividir vocês dois. Tudo aquilo que vem para poder fazer com que cada um procure o seu próprio interesse, né? Tudo isso são os inimigos do casamento, os inimigos do relacionamento, e são contra esses inimigos que vocês precisam trabalhar. E às vezes a maneira com que é feito esse trabalho, a forma com que é realizada essa luta, ela está de uma maneira errada, de uma maneira que não produz um resultado positivo. Por quê? Porque vocês estão divididos, sabe? Cada um puxa para um lado, e aí vocês não vão conseguir superar essa situação. O versículo que nos move nesta manhã, que nos serve como reflexão para esta manhã, está ali em Eclesiastes, capítulo 4, verso 12. E o versículo diz o seguinte: uma pessoa sozinha, ela pode ser vencida, mas duas pessoas juntas, elas podem resistir. E o versículo termina dizendo o seguinte: o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Veja que versículo fantástico e que versículo revelador, né, para nós, de como que nós devemos encarar o inimigo, de que maneira que nós devemos ir para a luta no dia a dia. A gente tem um caso, né, que a gente acompanhou, de um casal que a gente aconselhou, e esse casal, eles estavam continuamente em conflito. Brigavam por dinheiro, brigavam pela educação dos filhos, brigava porque um ficava um tempo no celular. Eles pareciam realmente dois inimigos, né? Pareciam rivais dentro de um ringue, né? Buscando sempre um motivo para poder estar em discussão, em conflito um com o outro. Qualquer coisa era motivo de desavença. E então, numa sessão de aconselhamento que nós fizemos, a esposa ela se encorajou, né? E encontrou forças para poder abrir o coração, e ela disse que ela sentia que ela estava lutando sozinha. Ela sentia que o esposo via ela como um problema e não como uma aliada dele. E isto fazia muito mal para ela, porque ela não se sentia pertencente, ela não se sentia integrada àquele casamento. Parece que ela estava lutando sozinha contra todos os problemas que acabavam surgindo e aparecendo. Por outro lado, o marido, ouvindo a esposa falando isso, ele também abriu o coração e colocou sobre a mesa os sentimentos dele. E ele disse: olha, eu também me sinto sozinho, né? Mas ele disse que ele não sabia como agir, porque tudo que ele fazia, ele era criticado. Então, nada do que ele fazia parecia que estava bom, que estava certo. Então, ele não sabia exatamente o que fazer e como fazer, né? Mas o que, que acontece? Eles não conversavam, eles não traziam isso à tona, eles não colocavam isso sobre a mesa, e cada um ficava dentro do seu mundinho, né, convivendo debaixo do mesmo teto, mas vivendo em mundos diferentes.
eles não comungavam as mesmas ideias, eles não conjugavam os mesmos sentimentos, né? Então, havia um esfriamento, havia um distanciamento emocional entre eles, havia uma frieza no relacionamento, né? E essa desconexão, né, fazia com que o casamento ficasse um peso, se tornasse um peso. E aí foi quando eles colocaram isso sobre a mesa, abriram o coração, foram vulneráveis naquilo que eles pensavam e sentiam. Foi aí que veio o ponto de virada deles, né? Eles estavam, na verdade, enfrentando o mesmo inimigo, mas eles estavam enfrentando esse inimigo de costas um para o outro, né? O que eles fizeram, então? Eles reorganizaram a postura conjugal deles dentro de casa em relação aos problemas que eles tinham, e eles passaram a agir agora como um time, né? Como uma equipe, né? Eles compartilharam os seus medos, passaram a orar juntos, né? Passaram a dividir as responsabilidades, fizeram planos para o futuro, isto é, começaram a trabalhar ideias em conjunto, trabalhar as mesmas ideias, procuraram encontrar dentro dessas ideias o que é que estava impedindo as coisas de avançar para eles, e eles começaram então a formar, né, essa equipe, como os dois ali, começaram a trabalhar para poder resolver essas questões, resolver esses assuntos, né? E realmente, o que aconteceu? O ambiente mudou, a casa mudou, o dia a dia mudou, né? A maneira deles se olharem, e a reconexão voltou a se manifestar, voltou a ser algo constante. Eles estavam agora conectados dentro do mesmo foco, dentro do mesmo objetivo, dentro do mesmo alvo, né? Eclesiastes 4:12, como nós vimos, ele nos lembra, né, que sozinho é muito mais fácil ser vencido. Sabe, você sozinho é muito mais difícil você vencer uma luta, você fica mais vulnerável. Mas quando o casal se alinha, quando o casal alinha o seu foco, os seus objetivos, as suas ideias, quando um se torna o amparo do outro, né? Quando se unem como uma força, né? Eles se tornam muito mais fortes. Melhor ainda, quando eles se unem, como o versículo nos diz na segunda parte, né? Se unem como uma corda com Deus no centro. Então, eles se tornam uma tríade, né? O marido, a esposa e Deus. Então, eles se tornam irresistíveis. Não há nada que resista a esse casal. Não há nada que seja capaz de derrubar este casal. Eles se tornam muito mais resistentes, né? Contra a destruição. Então, eles agora se tornam mais fácil de enfrentar o problema, de encarar o problema. Por quê? Porque Deus está com eles. E quando você coloca Deus no meio de uma situação, dentro de um propósito, dentro de um foco, dentro de um objetivo, o que é que acontece? Você caminha mais tranquilo, você caminha com mais fé, você caminha mais na certeza da salvação, na certeza da vitória, né? Então, o segredo está aí realmente nessas três dobras. Você, seu cônjuge e Deus entre vocês, Deus unindo vocês. E eu quero dizer que isso aí faz de vocês muito mais fortes, né? Muito mais capazes de enfrentar realmente as intempéries da vida. E eu não estou falando sobre perfeição, sabe? Estou dizendo que o casal vai se tornar agora perfeito porque resolveram se unir e colocar Deus no centro. Não é isso que eu estou dizendo, né? Porque perfeição, na verdade, é só Deus, mas eu estou dizendo sobre uma aliança espiritual que é formada a partir desta união. Uma aliança não só espiritual, mas também uma aliança emocional e uma aliança ativa, sabe? Quando o casal age como um time, como uma equipe, o sistema familiar também, ele entra em ordem. Sabe, os conflitos externos deixam de ser o problema só do outro, né? E se tornam um problema, um desafio do casal, um desafio conjunto. Isto é, se realinha os papéis, se resgata os sentimentos de parceria
né? E acabam a admiração um pelo outro acaba sendo reconstruída. E quando isso é feito, tudo isso é feito na presença de Deus, como eu disse, o vínculo espiritual, né? Ele é fortalecido, sabe? E aí, quando esse vínculo espiritual ele é fortalecido, a sua fé ela é aumentada, a sua segurança é aumentada. Você agora passa a agir com a certeza da vitória, sabe? E então fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Como eu disse lá no início, por isso que Deus uniu o homem e a mulher, para que os dois pudessem se completar. Quando vocês estão completos, unidos, entrelaçados dentro de um mesmo foco e objetivo, vocês se tornam grandes, se tornam fortes, o casal se torna forte. E quando coloca Deus no meio, então, fica muito mais forte. Aliás, ele não só fica forte, mas também fica fácil de caminhar o dia a dia. Fica leve o fardo, né? Porque o Senhor nosso Deus, ele entra para poder ajudar a caminhar, ajudar nessa luta. Então, o que nós temos para o dia de hoje? Né? Esta início de semana, vamos assim dizer, apesar de que hoje é terça-feira, mas ontem foi feriado, né? Mas então nessa terça-feira, o que é que nós temos para hoje? Qual a orientação que eu te dou nesta terça-feira? Eu vou te dar para você um desafio, seria um desafio de alinhamento, sabe? É o que vocês vão fazer hoje. Vocês vão encontrar um tempo durante o dia, né? Se vocês não conseguirem fazer isso em conjunto, mas o ideal seria que vocês fizessem isso juntos, né? Vocês encontrarem um tempo durante o dia e escrevessem juntos uma lista com pelo menos 3 inimigos comuns que vocês estão enfrentando, né? Os inimigos que são da família, do casal. Pode ser aí, quem sabe, o estresse do trabalho, né? A falta de tempo de qualidade entre vocês. Né? Quanto tempo vocês não tiram um tempo só para vocês? Tempo para um passeio, um tempo para um jantar, um tempo para namorar, para passear de mãos dadas, né? Então, falta talvez esse tempo de qualidade, e isso é um grande inimigo realmente do casamento. Outro grande inimigo é a comunicação deficiente, a dificuldade de dialogar, né? Então, quando vocês ajustarem e colocarem no papel aí, né, alencarem aí quais são os inimigos que vocês têm, vocês precisam olhar um no olho do outro e fazer a seguinte pergunta: como que nós podemos enfrentar isso juntos, como um casal, como se nós fôssemos uma só pessoa? Vocês precisam detectar o problema, precisam encontrar um caminho de solução para ele, e vocês precisam definir como que vocês vão caminhar por este caminho. Como que vocês vão se comportar na busca desta solução. E o melhor caminho, então, é vocês terem a noção exata de qual é o problema e começar orando juntos, sabe? Convidem a Deus a ser a terceira dobra nesta aliança que vocês estão fazendo. Convidem Deus a entrar dentro desse projeto junto com vocês. Então, se unam, levantem os questionamentos, levantem os problemas, definam o caminho a ser seguido, a forma com que vocês vão fazer. Talvez um dos grandes problemas que os casais têm, por exemplo, são as dificuldades financeiras. Então, é hora de você parar para pensar juntos, aí, fazer um orçamento familiar, trabalhar juntos para poder resolver essas questões do financeiro. Então, é necessário que você tenha esse tipo de comportamento, tá bom? Essa atitude vai ajudar muito na melhoria do relacionamento de vocês, tá bem? Então agora vamos orar, né? Vamos pedir a Deus que realmente Ele possa ser essa terceira dobra, né? E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos tendo aqui também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, no início desse dia, entregamos ele em tuas mãos, ó Deus, e hoje temos um grande desafio, Senhor, o desafio de alinharmos os nossos propósitos de maneira que nós possamos realmente nos tornarmos, a partir de hoje, uma só carne, em busca
de uma estabilidade emocional, em busca da felicidade, em busca, Senhor, da solução dos problemas que querem, de alguma maneira, nos atingir e nos atacarem. Que nós possamos ser sábios, Senhor, para podermos, com sabedoria, nos unirmos em prol de nós mesmos, em prol do nosso casamento, em prol da nossa família. Deus abençoe a cada um de nós nesse dia, nos fortaleça e nos dê a sua paz. Nós oramos agradecidos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E agora eu quero fazer mais um pedido para você. Eu quero que você compartilhe este momento, compartilhe essa live, essa conversa nossa aqui, compartilhe com o maior número possível de pessoas, tá? De forma com que essa mensagem chegue no mais longe possível e alcance o maior número de pessoas, porque verdadeiramente tem muita gente que poderia estar numa condição de vida muito melhor, mas por não ter a sabedoria de trabalharem juntos, acabam perdendo a oportunidade de se fortalecerem, tá bom? Então, passe essa mensagem, compartilhe isso com o maior número de pessoas possível. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, por favor, e deixe um comentário. Tá? Queria que você colocasse aí nos comentários quais são os desafios que você e seu cônjuge estão enfrentando hoje, que poderiam ser combatidos juntos, os desafios que vocês estão enfrentando separados, que poderiam ser combatidos juntos como um time que vocês deveriam ser, tá bom? Compartilhe aqui nos comentários e também não se esqueça de deixar o seu pedido de oração. Eu e a Angelina vamos estar do lado de cá, unidos, né, por família muito mais forte junto com você, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus, a gente se vê amanhã neste mesmo horário, aqui neste canal, tá bom? Fique na paz.